Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Vitória Tavares, mas se você preferir, pode me chamar de prof por engano. No vlog de hoje eu vou levar vocês para viver uma sexta-feira muito corrida comigo, uma sexta-feira bem típica da vida de uma professora. Inclusive esse vídeo ele tá num formato diferente, ele vai ser um vlog narrado, porque eu passei a semana passada inteira com a minha voz um pouco comprometida, eu tava quase que 100% sem voz, mal consegui dar aula. E quando eu gravei esse vídeo eu ainda não tava 100%, eu tava ainda me recuperando, então é por isso que esse vlog vai ser narrado, que agora no momento que eu estou narrando eu já estou bem melhor, como vocês podem ver. Mas não era porque eu estava com a voz comprometida que eu iria trabalhar sem fazer uma pequena maquiagem, né, me deixar um pouquinho mais arrumadinha. Então já comecei o meu dia arrumando a cama, tomando um banho, colocando a maquiagem no rosto. Tomei o meu café da manhã, depois disso eu fui direto para a escola. Esse dia foi bem puxado, eu não tinha tantas aulas no período da manhã, mas ele foi bem corrido no sentido de que eu tinha muita coisa para resolver. Um dia depois que eu gravei esse vídeo, seria o meu aniversário e eu não queria estar me preocupando com nada no dia que eu estava fazendo aniversário, então tentei resolver tudo que eu podia nesse dia. Inclusive, uma das coisas que eu tinha para resolver era comprar um presente de uma amiga que trabalha comigo. Então, quando eu terminei as minhas aulas, eu dei uma escapadinha do colégio, passei numa loja pertinho e eu sou péssima para escolher presente porque eu acabo ficando muito indecisa. Eu nunca sei o que dá para a pessoa, nunca sei se tá bom o suficiente, mas eu comprei uma coisinha, espero que ela tenha gostado. Depois eu já voltei pro colégio para poder entregar, porque já que ela trabalha comigo, eu tinha um acesso mais fácil. E o mais engraçado é que essa minha amiga faz aniversário muito pertinho de mim, então meio que a gente troca presentes. E quando eu fui entregar, ela também foi entregar o meu e eu ganhei esse colar maravilhoso que eu fiquei apaixonada. E depois da correria da manhã, uma das coisas que eu tinha que resolver, que eu tenho que resolver toda semana basicamente, é o meu planejamento. Eu tiro um dia da semana para fazer o planejamento da minha semana seguinte. E eu tava nessa função de fazer tudo que eu tinha para fazer, tinha muitos planejamentos para organizar, porque eu sempre gosto de deixar tudo organizadinho, tudo bonitinho, não queria deixar nada pro outro dia, porque como eu tinha falado no outro dia, seria o meu aniversário, então eu não queria me preocupar com nada disso. E sempre que eu vou fazer os meus planejamentos, eu costumo dividir em 3 partes. A primeira parte do meu planejamento é sempre aquela onde eu vou consultar as agendas anteriores dos outros dias, vou consultar o livro, saber se eu passei a atividade de casa, o que é que eu vou fazer na sala, onde foi que eu parei, quais foram as páginas que eu passei na aula passada. E eu faço esse levantamento e eu passo tudo para minha agenda física. Na escola onde eu trabalho, a gente tem um sistema para usar remotamente, mas eu gosto muito de usar a agenda física também, porque para mim fica de um acesso mais fácil e eu consigo ter uma noção maior do que eu vou fazer. Inclusive, nesse momento, a minha irmã estava me ajudando a ver algumas partes do conteúdo de história dos meus alunos do 5º ano, estava me dando ideias de dinâmicas, me ajudando bastante. E como eu estava falando sobre as partes em que eu divido o meu planejamento, eu sempre gosto de anotar tudo na agenda. Se eu for fazer alguma dinâmica, se eu for levar algum material diferente para a sala, eu também gosto de colocar na minha agenda, eu também gosto de anotar tudo, porque eu acho que fica muito mais fácil de eu conseguir acessar do que ter que abrir o sistema e ver o que eu coloquei. Eu acho que fica mais organizado. A segunda parte do meu planejamento seria passar tudo para o sistema, já que onde eu trabalho eu preciso dessa atividade de passar tudo para o sistema, coloco as páginas, coloco tudo que eu vou estudar, basicamente o que eu coloco na agenda, só que de uma forma mais formal, para que essas informações cheguem para os responsáveis das crianças. E depois de ter cumprido a primeira e a segunda etapa do meu planejamento, eu vou para a terceira parte, que às vezes é a parte que eu mais gosto, porque é aquela parte onde eu vou rever o que eu planejei e vou dar uma olhada se eu vou precisar de algum material a mais, se eu vou precisar de cartolina, de jogos, enfim, e providencio esses materiais para levar para a aula. Fiz uma pausa na parte pedagógica
pedagógica e fui direto almoçar, porque vocês não têm noção da fome que eu estava. Eu estava morrendo de fome, então eu montei aí um pratão recheado de carboidrato, recheado também de verdura, porque eu estava precisando. Depois que eu terminei de almoçar, eu voltei para os meus planejamentos. Não é o correto a se fazer, a gente precisa descansar, tá? Depois do almoço, mas nesse dia eu não tinha escolha, o meu dia ele estava muito menor do que de costume, porque eu tinha muita coisa para fazer, então eu realmente não consegui descansar nesse dia, eu tive que correr para conseguir terminar as minhas coisas. E esse foi o meu estado. Depois de finalizar todos os planejamentos, eu estava muito cansada, eu não aguentava mais olhar pro notebook, e aí eu guardei tudo que eu tinha usado, os livros, canetas, enfim, tudo. Fiz uma pausa nas telas, né, e eu fui fazer algumas coisas em casa, porque eu sempre tento manter esse equilíbrio. Se eu ficar muito tempo na tela do computador fazendo alguma coisa, eu preciso parar um pouco e focar em outra coisa, porque senão eu vou enlouquecer. E como eu tinha coisas para fazer, como arrumar a casa, enfim, essas coisas todas, eu tirei esse tempinho para fazer isso. E como eu falei para vocês, eu também tiro uma parte do meu planejamento para ver as questões dos materiais que eu vou utilizar. E essa semana me deu a louca e eu simplesmente tive que fazer a lista de alguns materiais que eu tinha que providenciar, porque eu coloquei muitas coisas no meu planejamento. Então eu tive que fazer uma lista separada de tudo que eu iria ter que procurar para fazer essas aulas funcionarem. Então eu coloquei tudo no papel, porque quando eu coloco tudo na minha frente, na minha visão, eu consigo me organizar melhor. Finalizando essa parte pedagógica, eu tive que separar também um tempinho do meu dia para ir na rua resolver algumas coisas. E sem dúvida, isso tá no meu top 3 de coisas que eu menos gosto de fazer. Eu detesto ter que ir na rua resolver alguma coisa, seja lá o que for. Eu tenho muita preguiça, eu não gosto. Mas infelizmente, somos todos adultos e a gente precisa fazer coisas que não gostamos. E uma dessas coisas, com certeza, é ir ao mercado. Eu não gosto de ir ao mercado, mas como eu falei, a gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa, porque nós somos adultos, né? E chegando em casa, ainda na vibe de ser adulta, a gente vai organizar a louça que a gente lavou mais cedo, porque se tem uma coisa que não vai faltar na nossa vida é louça para guardar, é louça para lavar. Isso nunca vai acabar, porque sempre vai ter o que fazer. Mas esse vlog não vai ser só de obrigações da vida adulta não, tá? Porque como eu falei pra vocês, foi um dia antes do meu aniversário que eu gravei esse vlog, e um dos meus presentes que eu me dei foi comprar um hambúrguer com batata frita, porque eu tava simplesmente com muita vontade de comer isso e eu resolvi que seria o meu presente de aniversário. E já finalizando esse vlog e esse dia que pra mim teve 72 horas, eu resolvi separar um tempinho pra fazer roteiros de vídeo, tanto para cá pro YouTube, quanto também pro TikTok e pro Instagram. Inclusive, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição para você me seguir lá também, tá? E eu tirei esse tempinho justamente para fazer isso, porque eu tinha muita coisa atrasada para entregar. Como eu falei para vocês, eu não tava 100% da minha voz, então tem muito vídeo que eu não consegui gravar, tinha muita coisa atrasada. E eu precisava organizar isso de uma forma que eu conseguisse ver o que eu tinha que fazer para não me perder. E foi isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Tchau!